Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa masterclass que a gente vai ter essa noite aí para dividir um pouquinho do nosso conhecimento sobre aspectos que envolvem saúde mental no trabalho, felicidade no trabalho. Tem algumas carinhas que eu já conheço aí, que bom, outras novas, que bom que vocês estão por aqui. E eu espero que vocês possam aproveitar. Confesso a vocês que ensaiei um pouco para poder preparar essa masterclass. Eu não sei se todos sabem, estive um tempo fora morando e quando eu retornei ao Brasil, alguns amigos, até alguns clientes estavam me procurando, perguntando, e afinal, o que está se fazendo, Andresa? Depois que tu voltasse para o Brasil, quais são as tuas propostas para o ano de 2025? O que a gente tem aí de novidade? Então, o meu convite maior hoje é que a gente possa usar esse tempo para poder se atualizar um pouco daquilo que tem sido apresentado no Brasil, de algumas alterações e adaptações na questão de legislação, quando a gente fala de riscos psicossociais no trabalho. E claro que eu não poderia deixar de falar sobre aspectos que envolvem a psicologia positiva e a felicidade no trabalho, já que minha base epistemológica é em psicologia positiva, então, para quem não me conhece, provavelmente acessou em algum momento as redes sociais para saber o que a Andresa queria nessa noite. Então, antes de mais nada, então, vou dizer para vocês que eu sou a Andresa, eu sei que muitos de vocês é a primeira vez que estão aqui, eu só vou pedir licença para vocês, para eu compartilhar essa tela com vocês aqui, que aqui está aparecendo como não compartilhado. Se porventura realmente não estiver compartilhando a tela, daí vocês me avisam, mas eu acredito que sim. Então, eu sou a Andresa, minha formação é na área da psicologia, e eu acho que é muito importante deixar destacado que o meu olhar é a partir da visão da psicologia, então eu não sou engenheira do trabalho, técnica do trabalho, eu não sou médica do trabalho, eu não sou auditora fiscal do trabalho, mas sim eu sou psicóloga que trabalha há mais de 20 anos na área organizacional e do trabalho. Em especial, tenho aí andado por algumas organizações procurando sempre mitigar o adoecimento ocupacional e procurando construir ambientes mais saudáveis e humanizados. E a gente vai, então, nessa noite eu preparei alguns materiais para vocês, espero que vocês aproveitem. Eu sempre costumo dizer, principalmente para os meus alunos, que eles possam levar aquilo que fizer sentido. Aquilo que não fizer sentido, a gente deixa passar. Então, pode ter certeza que eu preparei a noite de material e de conteúdo para que vocês possam refletir e tentar adaptar e levar para a vida de vocês, seja na vida pessoal ou até mesmo no trabalho, que eu acho que é o mais importante, o motivo pelo qual que nós estamos aqui. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Tem algumas pessoas que estão aqui conectadas, na verdade, eu tive aí 100 inscrições, 100 pessoas interessadas a dividir aí esse tempo, acho que o tempo é tão valioso hoje, mas eu queria saber se algum de vocês é a primeira vez que estão aqui participando de algum encontro comigo. Estou vendo aqui a Patrícia lá do Recife. A Adri, eu estou vendo, a Dani trabalha com a área também de saúde, a Ivonete, grata satisfação te encontrar por aqui, Carol Ciega da Casan, Samanta da Universidade Federal do Paraná, vamos ver se eu consigo identificar algumas pessoas que estão aqui. Bianca, seja bem-vinda. Aos poucos vocês vão se identificando e a gente, para eu não tomar muito do tempo inicial de vocês, a gente vai avançar aos poucos, as pessoas vão chegando por aqui. Então, acho que é importante para que a gente tenha aí um ambiente saudável de trabalho. Eu vou buscar finalizar às 9 horas, porque eu sei que boa parte de vocês passaram o dia todo os seus trabalhos, então, às 9 horas.
Se a gente puder deixar, então, o microfone no silencioso, para que vocês tenham mais qualidade no áudio. É, Vocês podem deixar, então, as anotações. No final, eu vou deixar um espaço para que vocês também, quem quiser fazer alguma pergunta, ou eu vou acompanhando depois no chat algumas perguntas. Mas se porventura não conseguir esclarecer todas as dúvidas de vocês, vocês têm acesso ao meu e-mail para que a gente possa se conectar e eu tentar de alguma forma solucionar e ajudar vocês, tá bom? Então deixa aí um copinho de água, algum lanchinho, porque a gente vai fazer direto essas 2 horas para depois vocês descansarem, tá bom? Então, eu vou contar para vocês o que que levou realmente eu marcar essa masterclass. Eu retornei com a minha família agora no segundo semestre de Portugal. Nós estivemos durante um período de um ano, na verdade, nós fomos em 2022, retornamos a Florianópolis, nossa cidade natal, e o ano passado nós retornamos mais uma vez a Portugal, e em julho nós regressamos novamente por conta especialmente do meu pós-doutorado. Eu fui até a Universidade do Algarve, no sul de Portugal, para poder avançar os estudos, principalmente para validar um instrumento, que mais à frente eu vou apresentar ele brevemente para vocês. Esse instrumento está relacionado à mensuração de felicidade no trabalho, é um instrumento, uma escala inédita no Brasil, e eu espero que em breve ela esteja aí à disposição para que vocês possam utilizar como mais uma ferramenta dentro dos ambientes de trabalho, para conhecer aí quais são as dimensões para a construção da felicidade no trabalho. Então, essa é só uma ilustração mesmo, vocês vão ver, principalmente quem é de Florianópolis, o quanto a cidade que a gente morou, que é Lolé, ela lembra muito a nossa rua Felipe Schmidt e a colonização portuguesa açoriana aqui na ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. E foi uma experiência maravilhosa. E esse meu último ano em Portugal, eu tive a oportunidade de me conectar com professores, é, especialmente, claro, de Portugal, como o professor Saúl, da Universidade do Algarve, professor João Nuno, da Universidade de Évora, professora também, que é da Universidade do Algarve, a professora Joana. Quem trabalha e estuda sobre psicologia positiva sabe que a professora Helena Maru já é uma grande referência na Universidade de Lisboa, e também tive a oportunidade, mais uma vez, de encontrar o professor Michael Steger, que é dos Estados Unidos, tem um centro de pesquisa sobre sentido e propósito, e pela primeira vez eu tive a oportunidade de conhecer esse professor, que é o professor Andrés, da Suíça. Confesso a vocês que foi uma das palestras, essa foi um evento importante, que foi um congresso luso-brasileiro de psicologia positiva, que foi realizado em abril, em Lisboa, e foi um dos momentos que eu mais me emocionei com esse professor da Suíça, especialmente ele fala espanhol, porque a esposa dele, a família, por conta da guerra, ela veio morar na Argentina, veio fugida da guerra, e foi muito interessante porque uma das coisas que ele trabalha é o aspecto do fenômeno da esperança, e me emocionou muito porque uma das fotografias mais emocionantes que ele apresentou foi a família da esposa dele em cima de uma carroça, fugindo por conta da fome que estavam passando, e depois ele traz uma foto dos dias atuais, o quanto isso ainda existe no mundo, quantas pessoas no mundo ainda passam fome. E então foi muito significativo, o auditório, para quem estava lá, acabou ficando muito emocionado, ele foi aplaudido de pé por alguns minutos, do quanto nós seres humanos, a gente às vezes esquece do sofrimento, né, das nossas gerações que passaram, mas até hoje a gente vai perpetuando um pouco disso que causou sofrimento numa população como um todo. Então, era mais para localizar vocês, de onde eu estava, de onde eu estou, e uma das questões principais que eu, quando comecei a preparar o material
para a nossa noite de hoje. Eu me deparei na semana passada com essa reportagem que fazia a seguinte pergunta: por que os programas de bem-estar no local de trabalho eles acabam não alcançando melhores resultados? E aí vocês vão perguntar para mim por que a Andressa está trazendo um dado que é um dado que foi coletado nos Estados Unidos e não no Brasil. Porque mais do que nunca nesse período, desde 2022, que eu tenho vivido em Portugal e conhecendo pessoas da Europa, o quanto nós consumimos e nós nos comportamos a partir do olhar da América do Norte, dos Estados Unidos. Então, muito do que tem aí de dados relacionados a aspectos da nossa ansiedade, dos transtornos, né, estresse, ansiedade, eu percebo sim que a gente tem, e muitas vezes em Portugal eu escutava assim: nossa, vocês são muito agitados, vocês são muito ansiosos, vocês não se permitem nem muitas vezes sentar para almoçar e poder apreciar aquele alimento, aquele horário tão sagrado que é o horário do almoço. As pessoas muitas vezes acabam não tendo esse privilégio de parar, almoçar, sair do seu local de trabalho. Então, são aspectos que a gente vai observando nessa organização do trabalho que pode levar realmente ao adoecimento ocupacional. Então, o que aparece nessa reportagem, nesse documento, é que quase 85% dos grandes empregadores dos Estados Unidos, sim, eles oferecem programas de bem-estar no ambiente de trabalho, mas eles também conseguem perceber que isso não é o suficiente. Então, até 2026, a gente vai ter aí uma previsão e vai acabar sendo ultrapassado 94,6 milhões de dólares em custos em saúde mental. Então, uma das questões importantes é que o porquê que realmente esses programas de bem-estar acabam não alcançando os melhores resultados, porque a gente, muitas das vezes, a gente acaba ignorando as causas raízes. Esses programas, não sei se vocês já escutaram essa nomenclatura, que é o care washing, que é muitas vezes o quanto essa empresa ela finge que se preocupa com o bem-estar dos trabalhadores. Então, a gente tem aí muitas organizações hoje que utilizam o quê? Apps para poder atender um número maior de vidas de empregados, de trabalhadores, mas aí me parece muitas vezes paradoxal. Você oferece um aplicativo onde você pode ter acesso à terapia online, mas ao mesmo tempo que você oferece um aplicativo, esse trabalhador ele tem uma jornada de 12 horas por dia. Aí não há terapia que dê conta. Então, a gente começa a perceber o uso de automedicação, as pessoas menos engajadas com o trabalho. Então, até tem uma questão que envolve aspectos, né, nesse documento que eu tive acesso lendo, fazendo uma crítica quanto ao baixo engajamento das lideranças. Mas eu também questiono, quem é que cuida dessas lideranças? Tem alguém dentro dessa organização que realmente, de forma genuína, é, tem prestado atenção na sobrecarga de trabalho dessas lideranças? Então, fica muito fácil a gente apontar o dedo para um culpado e não se dar conta que por trás daquela liderança também tem um ser humano. Então, de uma maneira geral, a gente acaba percebendo que as empresas acabam negligenciando e dizendo que o problema não é delas quando fala de saúde mental. E muitas das vezes também percebem que a causa daquele adoecimento não tem essa raiz dentro do ambiente de trabalho. Então, um dado para que eu também procurei me atualizar, retornando ao Brasil, para entender um pouco como é que acontecem essas questões de afastamento de problemas de saúde. Então, eu acessei os dados do INSS. Então, em 2023, os afastamentos por problema de saúde mental, eles aumentaram de uma forma considerável, e um dos principais motivos
de afastamento estão relacionados a estresse, ansiedade e depressão. Para vocês que trabalham com a área da saúde ocupacional, na área de gestão de pessoas, líderes, pode até ser que esses dados não sejam novidades, mas uma das coisas que me chamou bastante atenção é que, segundo o INSS, mais de 288 mil pessoas já foram afastadas no ano passado, devido a transtornos psicológicos, e isso representa um número 38% maior do que 2022. Então, aí a gente provavelmente vai ter aí um indicador de 2024, e muito vem aí do reflexo, provavelmente aí, por conta da pandemia de Covid-19. Eu já vinha falando isso desde 2021, 2022, que daqui para frente a gente vai ter dados aí para realmente acompanhar, monitorar e mensurar o impacto da Covid-19 na saúde mental da população, não só brasileira, como no mundo como um todo. Uma das coisas que a gente se viu muito de uma forma compulsória, tendo que viver dentro de casa, de forma isolada. Então, quantas pessoas desenvolveram, por conta disso, até mesmo fobia social, a dificuldade de aceitar propostas de trabalho presencial novamente. Tenho escutado muito as queixas de pessoas que trabalham com recrutamento e seleção, a dificuldade de recrutar pessoas que se interessem pelo formato presencial. Normalmente acabam tendo mais facilidade de recrutar pessoas que aceitam propostas no formato híbrido ou totalmente remoto. Então, aí a gente tem um aspecto que envolve a maioria das pesquisas assim que eu tenho acompanhado, uma das principais queixas ou solicitações desses trabalhadores é que a gente precisa, assim, encontrar aí um equilíbrio entre a nossa vida pessoal e do trabalho. Tem organizações aí que já têm pensado até mesmo em convocar pessoas, dando uma nomenclatura de brigadistas de saúde mental, preparando trabalhadores dentro do ambiente que possam ajudar pessoas que estejam realmente passando por situação de sofrimento ou desmotivação no ambiente de trabalho. Então, o que a gente percebe é que há, sim, uma epidemia de saúde mental nas empresas, até porque o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo, é o segundo mais estressado, ele alcança o quinto lugar quando o assunto é depressão. Então, aí a gente está num pódio que não é virtuoso, na verdade. A gente tem aí aspectos para enxergar o quanto organizações vêm até mesmo criando cargos como Health Partner, Chief Happiness Officer, como a gente tem aí grandes organizações que a gente tem aí as pessoas que fazem a gestão da felicidade, da saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Por quê? Porque os nossos indicadores não são tão positivos. Só a guisa de ilustração, a gente tem aí, eu acho que a gente pode ilustrar, principalmente por conta das Olimpíadas, a gente tem aí o exemplo da Simone Biles, ou até mesmo da Naomi Osaka, que é uma tenista, para que, se vocês têm interesse, até mesmo para ilustrar quando forem tratar sobre esse assunto, tem documentário dessas duas atletas no Netflix, principalmente da Naomi Osaka, trata aspectos da saúde mental de uma forma bem evidente, e no documentário da Simone Biles vem até para uma outra frente, que são aspectos que estão relacionados a riscos psicossociais no trabalho, que é o assédio. No caso dela, é o assédio sexual. Então, muitas vezes, esses assuntos de saúde mental, eles são velados dentro da organização. Então, a gente precisa normalizar falar sobre saúde mental, porque uma das coisas que eu aprendi há 10 anos estudando psicologia positiva, e um dos livros que eu li em 2015, o título é Felicidade dá Lucro. O quanto pessoas felizes, elas se engajam mais, adoecem menos. Então, tudo isso impacta em quê? Em resultado financeiro para a organização.
E a gente tem aí, em março de 2024, uma nova lei, ela foi instituída no Brasil, uma deputada federal, Maria Reis, ela fez essa proposição, que é uma certificação para a empresa promotora de saúde mental. Na verdade, é uma legislação, é uma honraria dada pelo governo federal às empresas que acabam adotando critérios de promoção da saúde mental e bem-estar dos seus trabalhadores. E avalio de uma forma muito positiva, porque uma das coisas que eu vejo como positiva é o quanto que isso vai impactar na imagem da organização. Hoje, se vocês forem olhar no LinkedIn, muitas vagas, quando vão contratar gestores de pessoas, eles pedem como pré-requisito, já trabalhou com alguma empresa que tem aí uma imagem como marca empregadora, ou seja, é uma empresa que tem uma boa reputação. Empresa que tem uma boa reputação, provavelmente até o banco de dados de currículo, a gente não precisa correr buscando candidatos. O banco de dados já está lotado de gente interessada em trabalhar nessa organização. E para as organizações, de um modo geral, acaba sendo uma forma de chamar mais parceiros de negócio, de investidores, vai mais uma vez impactar aí na motivação, no engajamento, em experimentar mais emoções positivas no trabalho. E eu deixei para vocês até o QR Code, quem ainda não teve acesso a essa legislação, tem o QR Code aí. E uma das coisas que eu percebo que esse movimento aí de adaptação à redação da NR1, a legislação que foi agora em março de 2024, porque provavelmente a gente tem aí um movimento social importante envolvido, o quanto esse afastamento do trabalho, o impacto aí desses afastamentos e até mesmo o aumento, né, do aspecto de sinistralidade dos planos de saúde, porque o que acontece? Provavelmente dentro dessas organizações, quando as pessoas afastam, ela tem um número maior de atendimento, que até então aquele contrato não estava previsto com aquele plano de saúde. Então, a gente tem um desequilíbrio. Uma questão importante é a questão da prevenção, né, da promoção do bem-estar. Agora, quando a gente percebe que as pessoas estão aí adoecendo, e adoecendo porque quem adoece são pessoas, então a gente tem que abrir aí um sinal de alerta. Essa lei, ela tem aí três pilares bem claros, que é a questão da promoção da saúde mental, um outro aspecto de bem-estar dos trabalhadores e a transparência na prestação de contas. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quais são os critérios para poder realmente entregar a essa organização esse selo, né, essa honraria de empresa que adota critério de promoção de saúde mental? Esses critérios, eles ainda estão sendo discutidos numa comissão em Brasília, porque um dos critérios que a gente pode pensar, e a gente pode supor alguns critérios aqui, qual é o tamanho da organização? A empresa de grande porte, ela tem o mesmo critério da empresa de pequeno porte? A empresa que tem um ano aí de vida, ela tem a mesma estrutura de uma organização que já está no mercado há 10 anos? Será que quem receber esse selo vai ter que comprovar qual é o investimento mínimo em saúde mental para cada trabalhador, para cada empregado? Será que eles vão ter que comprovar por meio de evidências que é realizado o diagnóstico, mapeamento de risco, se esse mapeamento é anual ou simplesmente tem aí uma planilha de Excel e a gente vai preenchendo com check? Não é bem assim. Na verdade, o que a gente percebe é que, muitas vezes, no caso, quando a gente recebe um auditor fiscal do trabalho, o papel pode tudo. Só que a gente percebe pelo cheiro do lugar que não é um bom lugar para se trabalhar. O cheiro do lugar é uma metáfora. Então, você
chega num lugar, as pessoas estão sorrindo, são agradáveis, são simpáticas, diferente de um ambiente que tem um cheiro, que esse cheiro aí, as pessoas não participam, só reclamam, tem aí uma prática recorrente de não participar daquilo que é proposto de inovação, de melhoria dentro da organização. E será que eles vão pedir também que essas organizações apresentem comprovante que estão subsidiando atendimento psicológico para esses trabalhadores? Se fazem roda de conversa, se tem aí em dia toda a parte de periódicos, que isso já é um padrão, e até mesmo a próprio histórico, né? Porque muitas vezes acontece que a organização vai se dar conta aí que ela tem um afastamento, porque tem uma recorrência de atestado, de afastamento, só que não percebem. Será que eles vão pedir aí qual é o motivo, né, de afastamento? Será que a maioria é CDF, por transtorno de ansiedade? Então, a gente tem também um outro aspecto que a gente precisa começar a prestar atenção, que é na NR1, que foi incluído aí, na verdade, a palavra riscos psicossociais, porque mapeamento de risco é risco químico, biológico, físico, né? Então, isso já é usual, as pessoas dentro das empresas já conhecem, mas o mapeamento dos riscos psicossociais, que é uma questão que para muitos parece uma novidade, mas se a gente for olhar a NR1, a norma regulamentadora, ela trata de disposições gerais e gerenciamento de riscos de forma geral. Então, o que inclui? Riscos ocupacionais. E risco à saúde também é um risco ocupacional, que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho, então tem que ter um nexo causal, meios para prevenir e controlar esses riscos e as medidas adotadas pela organização para isso. Então, a NR1, como ela é mais geral, ela é obrigatória para qualquer tipo de organização, independente da atividade dela, do grau de risco, do número de empregados. Então, cuidar do empregado é independente da NR1. Toda e qualquer organização precisa zelar pela saúde e bem-estar do seu empregado. É obrigatório para todos os empregadores. Então, na NR1, o que não tinha era a palavra explícita riscos psicossociais na legislação, porém, é obrigação de todo o empregador, desculpe, cuidar e promover o bem-estar, a saúde. Então, cumprir esses aspectos que são importantes, que muitas vezes não estavam tão explícitos. Porque quando a gente fala de risco psicossocial, a gente pode, por exemplo, eu trouxe para vocês até um trecho aqui da própria norma. Então, a nova redação da norma NR1 obrigará as empresas a implementarem medidas para gerenciar esses riscos. Vai entrar em vigor a partir de 9 meses depois da publicação, ou seja, maio de 2025. E aí vocês podem ver que o assédio moral e sexual tem se encontrado num avanço, está muito em alta, então é um dos aspectos importantes que a gente precisa prestar atenção do quanto a gente tem que promover um ambiente aí de segurança e bem-estar. E aí, em janeiro do ano que vem, não sei se vocês sabem, a gente teve aí um concurso público para auditor fiscal do trabalho, o concurso já aconteceu. Em janeiro de 2025 serão empossados 900 novos auditores fiscais. Então, a gente tem percebido de forma quantitativa que há uma incidência relacionada ao adoecimento dos trabalhadores, e é por conta disso que questões que envolvam a saúde mental, o Estado ele precisa o quê? Adequar essa redação.
essas obrigações. Por quê? Porque a gente tem percebido que cada vez mais esse número tem aumentado e aí a demanda aumenta, a gente precisa aí tomar algumas medidas e o que a gente percebe é que com a vinda desses 900 novos auditores fiscais, não é que a gente vai ter aí autuações, mais autuações, esse não é o propósito. Eu acho que uma das coisas bem importantes é o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa ter um letramento, entender mais sobre o conteúdo, e uma das coisas, assim, que eu sou muito a favor, e vocês viram, o meu propósito maior não é apenas vir ficar 2 horas com vocês, mas que a gente realmente possa abrir um campo de discussão e não se sentir sozinho, porque muitas vezes a gente fica sozinho no ambiente de trabalho, tomando decisões, e já tem tanta coisa boa sendo feita por aí, por que não a gente trocar? Antes de eu ir a Portugal, eu tive a oportunidade de trabalhar como psicóloga na saúde ocupacional na Secretaria de Estado de Santa Catarina. E aí eu contribuí, colaborei com a elaboração, a reestruturação do Manual de Segurança e Saúde Ocupacional do servidor público, e o quanto isso é importante, porque não só em instituição pública, mas privada também, eu já me deparei com muitas situações de riscos psicossociais no trabalho. Eu já tive casos, assim, de eu estar em uma sala trabalhando, e eu acho que se a parede não fosse de alvenaria, tipo a historinha dos 3 porquinhos, a parede ia desabar. De tanto que um gestor gritava com seu liderado na sala ao lado, que eu tive que interromper, por quê? Porque é a minha função social e do meu trabalho como psicóloga. Eu achei que alguém fosse morrer. Então, ontem até estava escutando uma auditora fiscal do trabalho dando um depoimento que ela foi fazer um acompanhamento, né, de rotina numa organização, numa fábrica, porque, na verdade, tinha acontecido um acidente fatal e, muitas vezes, esse auditor ele vai até a empresa para observar uma denúncia ou uma situação específica, e ele acaba voltando para o seu trabalho com outros indicativos. Então, ela trouxe esse depoimento, foi muito interessante, porque ela foi lá para entender, por exemplo, quais os equipamentos de proteção individual que não estavam sendo usados de forma adequada, que levou o trabalhador a óbito. E enquanto ela acompanhava o trabalho das pessoas, um empregado chegou para ela e falou assim: Nossa, doutora, esse já é a segunda vez em menos de 2, 3 meses. Aí ela olhou para ele: Ah, é? E você viu esse seu colega vir a óbito? Sim, eu vi, e o outro também. Aí ela falou o seguinte: o que que a organização fez por você? Não, ninguém fez nada. Então, quando a gente fala de riscos psicossociais, é o que tipo de acolhimento que a gente vai oferecer para um trabalhador quando se depara com uma situação dessa. Qual é o impacto do sono, né, da motivação, o medo de voltar no outro dia, será que vai ser ele? Então, são questões que não só envolvem aspectos ergonômicos do trabalho, mas a gente precisa, sim, prestar atenção nesses aspectos de riscos psicossociais. Então, eu sei que muitos de vocês, quando fizeram a inscrição para estar aqui, não têm formação em psicologia ou medicina do trabalho. A gente tem aí contador, engenheiro, eu tenho advogado que fez inscrição para participar, sociólogo, pedagogo. Então, a gente entende como riscos psicossociais acabam decorrendo de deficiência na concessão, organização e gestão no trabalho, como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos em nível psicológico, físico e social. Então, alguns exemplos de
condições de trabalho que podem acarretar a um risco psicossocial. Então, cargas de trabalho excessiva, então, pessoas que trabalham horas a fio, sem descanso, trabalho noturno, sem receber o adicional noturno, muitas vezes realizam atividades e não têm clareza do propósito da sua função, passam uma vida inteira executando um trabalho embrutecedor, alienante. Então, ter clareza do porquê que todos os dias eu vou ao meu trabalho, por que eu contribuo com a força do meu trabalho? A falta de participação na tomada de decisão. Então, são pessoas que muitas vezes não se levam em conta as emoções, as opiniões dessas pessoas, não têm autonomia para o trabalho, existem os microgerenciamentos, e eu sempre me pergunto, quando eu for cobrar ou controlar alguém, eu sempre me coloco no lugar dessa pessoa, será que eu gostaria de ser cobrada desse jeito? Então, as mudanças ocorrem, as pessoas não são comunicadas. Quem de vocês já não passou por uma situação? Eu sei que a Adriana, que está aqui, que não trabalha só no Brasil, trabalha em organizações que passaram por fusões, o quanto que isso impacta no psicológico dessas pessoas, o risco e a insegurança de perder os seus trabalhos. Que tipo de preparo que essa organização faz quando vai fundir com uma outra organização? Porque cargos vão se sobrepor, então provavelmente pessoas serão demitidas. Então a gente tem aí uma precariedade laboral, já estive em situações em locais onde as questões ergonômicas assim não tinham nem pé nem cabeça. Confesso a vocês que vou dar um depoimento pessoal, um depoimento que me marcou muito, numa organização que eu tive a oportunidade de trabalhar, e eu fui procurar se tinha algum apoio para pé, porque eu sou muito pequena, muito baixinha, então dependendo da cadeira eu fico com os meus pés balançando. E eu fui de uma forma muito ingênua e perguntei em voz alta para poder facilitar, tinha mais ou menos umas 30 pessoas, e eu perguntei se tinha sobrando algum apoio de pé, e a minha gestora imediata me respondeu: não, não tem, quem sabe tu traz um tijolinho da tua casa. Então, o que eu estou trazendo para vocês, não, eu não ouvi alguém contar, isso aconteceu comigo. Então, eu não tinha o mínimo de condições de trabalho. Então, a gente vai ver que para a felicidade no trabalho, o suporte organizacional, as condições de trabalho, elas são muito importantes. Não adianta eu apenas ter sentido e propósito no meu trabalho, ser uma colega bacana, cultivo relações positivas no trabalho, mas a minha organização, ela não me possibilita o mínimo para poder executar minhas atividades. Questões que envolvem comunicação mais assertiva. A gente tem aí organizações que elas já têm aí riscos muito visíveis, como no caso de pessoas que trabalham com atendimento ao público, bancários, telemarketing, que são pessoas que passam o seu dia, pelo menos uma vez, eu vou ser num cenário bem negativo, pelo menos um dia ela é xingada por alguém. Quantos de vocês recebem ligação de telemarketing? Que as pessoas estão do outro lado tentando vender um cartão de crédito, um produto, e aí a gente procura ser educado, agradável, não, muito obrigada, já tenho, não preciso. Por outro lado, tem pessoas que acabam xingando esses trabalhadores. Então, a gente tem aí esse risco de muitas vezes se deparar com clientes e atendimento de forma geral, até mesmo no caso aqui, que traz aspectos relacionados a professores. Eu tenho professores aqui também que se inscreveram para participar. A gente tem aí afastamento altíssimo de professores por conta de alunos que agridem, não só verbalmente, mas fisicamente também. Então, uma das coisas importantes que a gente precisa pensar, quando a gente fala de riscos psicossociais no trabalho, e eu já havia falado inicialmente, primeiro aspecto importante é o letramento.
é informar e tornar natural esse conteúdo e assunto quando a gente fala de saúde mental no trabalho. Um outro aspecto importante é diagnosticar. Andresa, preciso ter uma psicóloga para fazer diagnóstico? Não, esse trabalho é multiprofissional. A gente pode fazer um diagnóstico por meio de uma conversa, uma roda de conversa. A gente tem instrumentos, eu vou apresentar para vocês, instrumentos que são restritos a psicólogos, instrumentos que não são restritos. A gente precisa identificar o risco. Quando a gente vai realizar o nosso periódico com um médico, ele precisa deixar claro qual é o possível risco daquele trabalho. Ele vai dar um atestado, o ASO, que é o atestado, dizendo, né, se eu estou apto ou não. Que tipo de risco por exemplo, ficar muito tempo em pé, lecionando, ou muito tempo sentado, numa atividade de telemarketing, ou quem trabalha em frigorífico, numa situação que tem que ficar num lugar de confinamento, ou em altura, trabalho em altura, quais são os riscos? Então, a gente precisa analisar esses dados, e uma das coisas que eu confesso a vocês, eu não comecei a minha carreira na acadêmica e depois fui para o mercado de trabalho. Foi ao contrário. Eu comecei trabalhando no Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, por sinal a Lisiane, que é assistente social do CIE, também fez inscrição para participar. Tem um trabalho muito legal com os jovens aprendizes, estagiários. Eu comecei lá fazendo esse trabalho, e aí eu percebi o quanto eu, Andresa, precisava entender de dados. Dados como número de afastamento, o impacto disso, quando a gente fala em rotatividade, em produtividade, analisar dados. Então, não é só você fazer uma entrevista de desligamento. O que essa entrevista de desligamento te aponta? O que aquela recorrência, aquele empregado vai sempre no mesmo médico, sempre com o mesmo tipo de atestado, ele já vai te apresentando indicativos. O que eu faço para prevenir? Como que eu construo um plano de ação para poder implantar? E não basta só implantar, eu preciso acompanhar e ajustar essa rota. Porque no meio do caminho, aquela ideia inicial que eu tinha do plano de ação, pode ser que ele não dê certo. E eu preciso ter resiliência para poder ir adaptando e perseverar no meu plano de ação. Então, as pessoas me perguntam, Andresa, mas como que a gente pode diagnosticar? Na verdade, a gente tem aí instrumentos, como eu havia falado para vocês, que são, sim, validados estatisticamente, eu acho que isso é muito importante, porque a gente corre muito risco de utilizar um documento solto que nós vamos baixar da internet sem entender qual é a análise estatística. Então, nós temos aí, por exemplo, um teste que pode avaliar sofrimento mental, que é o SRQ-20. A gente tem aí instrumento que a gente pode avaliar a depressão. Nós temos instrumento que também avalia a ansiedade. Em especial, eu trouxe, não necessariamente esses QR Codes, se vocês quiserem baixar os documentos, é o próprio instrumento. Esse, por exemplo, do GAD-7 no Brasil, que é um instrumento que mensura ansiedade, é o artigo científico que acaba validando o instrumento para a população brasileira. É um cuidado que eu sempre tomo e é bem provável que quem é da área da ciência, no sentido de trabalhar com pesquisa e educação, deve concordar comigo. A gente tem que cuidar muito da questão cultural quando a gente vai usar o instrumento. Então, o ideal é sempre aquele que já foi adaptado para a nossa cultura. A gente tem aí o Karasek, que é de 79, que é um instrumento que mensura a demanda psicológica versus o controle, ou seja, o quanto você tem alto ou baixo controle, o impacto disso. E aí a gente tem também instrumentos que nós podemos utilizar, como é o caso. Eu tenho esse livro, por sinal, Ferramentas de Diagnóstico para Organizações e Trabalho.
Aqui, por exemplo, nesse livro, tem uma escala do trabalho com sentido. É um instrumento para não psicólogo também. Então, dependendo do tamanho da tua organização, se você não tem aí um psicólogo que faça esse trabalho, mas eu acho que uma das coisas importantes é pensar que cada um tem um papel importante nessa estruturação realmente de um programa de saúde mental dentro da empresa. É um trabalho multiprofissional, a gente tem aí a importância do médico do trabalho, do psicólogo, da própria liderança envolvida, engenheiro, técnico, do trabalho. Então, são aspectos importantes que a gente deve prestar atenção. Tem um instrumento que eu compartilhei com vocês aqui, o QR Code, que é o EBBOOM, que é o instrumento que mensura burnout, mas ele é um uso restrito ao psicólogo, porque ele é considerado como um teste psicológico. Então, em especial, até tem a Sabrina, que é da Avaliar aqui em Santa Catarina, ela fornece esse instrumento e outros instrumentos também para não psicólogo. Por exemplo, a editora Vetor, que é uma editora que publica muito material, não só para psicólogo, mas também para não psicólogo, tem um instrumento que mensura clima organizacional, que se chama Climor. Você pode ter acesso online, então você compra o número de acesso. Então, você pode comprar, se eu tenho 100 empregados para mensurar, eu compro 100 acessos. Então, acaba sendo mais rápido, mais prático do que você comprar um instrumento que você tenha que fazer todo o tratamento de dados manual. Tem essa opção também, né? Então, tem alguns materiais que, infelizmente, eles não têm condições de utilizar aí o acesso online. Então, ó, um outro instrumento importante, e aí, para vocês entenderem do porquê a minha ida a Portugal, então, um dos propósitos da minha ida a Portugal é porque eu sou autora de um instrumento que mensura a felicidade no trabalho, que é o IBFT, que é o Inventário Brasileiro de Felicidade no Trabalho. Nesse momento, esse instrumento está passando por uma análise ortográfica. A princípio, ele seria ou será, daí eu não sei dizer ainda para vocês, já apresentado no Congresso Brasileiro de Psicologia Positiva, na semana do dia 11 de novembro, em São Paulo, na Universidade Mackenzie. Independente se ele já for divulgado e comercializado, vocês já vão ter acesso aí da informação que haverá, provavelmente já então no início de 2025, um instrumento que a gente possa entender quais são as dimensões para a construção da felicidade no trabalho. E aí vocês vão ver que esse instrumento, ele tem algumas dimensões importantes quando a gente fala de riscos psicossociais no trabalho. Então, a gente tem aí aspectos que envolvem relações sociais no trabalho. Então, o quanto você tem aí transparência, autonomia no teu trabalho, você cultiva um ambiente positivo, onde há confiança. Uma das temáticas hoje mais borbulhante é o aspecto da segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho. Então, pensar que o quanto eu posso ser autêntico e falar realmente daquilo que eu sinto. Por muito tempo, a gente entendeu que falar sobre as nossas emoções era algo proibido dentro do ambiente de trabalho. E cada vez mais a gente percebe que gerenciar as emoções faz toda a diferença nesse ambiente. Então, esse instrumento também é possível de mensurar as condições de trabalho, suporte organizacional. Então, a gente tem 3 pilares importantes nesse instrumento. Ele começou inicialmente com 80 itens. Então, o que seriam os 80 itens? Para quem não está tão habituado, são 80 afirmações, onde você tem uma escala Likert, onde você vai escolher que tem tudo a ver com você, nada a ver com você, com o seu ambiente de trabalho. E com as análises estatísticas que a gente fez, a gente chegou a 54 itens. E aí, uma das queixas,
que aparecem muito na literatura é essa questão que fala sobre um instrumento que é muito denso, muito demorado para responder. E aí isso me instigou muito, assim. Então, um dos propósitos da minha ida a Portugal foi porque eu fui transformar esse instrumento de 54 itens numa escala, numa versão reduzida. A gente chegou a 25 itens. Então, na pesquisa que eu realizei, Brasil e Portugal, a gente ainda alcança o Brasil em todos os indicadores, ainda é mais feliz do que Portugal. Nós temos aí aspectos importantes que também são muito próximos, e tanto o Brasil, tanto Portugal, tem como principal um aspecto que vai impactar na felicidade é o quanto eu tenho sentido e eu sei qual é o meu propósito no trabalho, qual é o impacto do meu trabalho na minha vida e na sociedade como um todo. Então, não só no Brasil, mas em Portugal, esse resultado dessa pesquisa, especialmente ontem eu recebi o retorno do meu co-orientador. Meu orientador já leu, meu co-orientador me encaminhou a leitura de um outro artigo, a gente vai submeter esse ano ainda, e assim que eu tiver resultado, se foi aprovado ou não, eu vou compartilhar com vocês pelas redes sociais, vocês conseguem ter acesso. Mas algo muito importante que ficou evidenciado, assim, tanto na pesquisa do Brasil quanto em Portugal, é que quanto mais adultos nós somos, mais felizes a gente é no trabalho. Então, isso é muito importante porque vai ao encontro do que a gente encontra aí na literatura, da concepção da felicidade eudaimônica, porque a gente tem aí duas concepções importantes, principalmente os filósofos trazem uma concepção teórica da felicidade como felicidade hedônica e eudaimônica. A hedonia vem do prazer imediato, experimentar uma valência maior de afetos positivos, e a felicidade eudaimônica, ela tem relação aí com o teu sentido, propósito, a razão de ser do teu trabalho. E eu fiz até uma pesquisa, a minha tese de doutorado foi sobre sentido e significado de felicidade no trabalho para professores. E um dos aspectos que ficou muito evidenciado para mim é a questão da falta de equilíbrio, vida privada e profissional do professor, então, a sobrecarga de trabalho desse professor, porque antes da pandemia, muito antes, o professor já leva trabalho para casa faz muito tempo. Então, um outro aspecto importante que aparece aqui na dimensão transcendental é a sensação de paz interior. Quando você volta para casa, ou quem trabalha em casa no home office, tem a sensação de ter realmente realizado um trabalho que proporciona a tua autorrealização. Então, aí vocês podem me perguntar, Andresa, e o aspecto que envolve o dinheiro? Claro, isso é super importante também. Também é uma dimensão que aparece aqui nas condições de trabalho, mas o dinheiro, quando chega a um determinado valor, ele não vai mais impactar diretamente na tua felicidade. E sim, quando a gente fala de aspecto relacionado ao trabalho, é o impacto do teu trabalho na comunidade, no planeta. Então, sempre buscar aspectos que envolvem a tua sensação de autorrealização. Um outro aspecto importante que aparece aqui quando a gente fala de riscos psicossociais no trabalho, porque a gente tem aí, quando a gente fala de uma maneira geral de fatores psicossociais no trabalho, a gente tem um polo aí positivo, que o trabalho ele deveria te proporcionar suporte e proteção, ou um polo negativo, que são os riscos. Então, quando a gente fala aí de suporte, proteção, é quando sim, a gente tem aí dentro do ambiente de trabalho aspectos favoráveis, você tem mais autonomia no trabalho, você pode ter mais criatividade no seu trabalho, é um trabalho menos repetitivo, menos monótono,
você não tem microgerenciamento. Então, a gente tem que pensar que no contexto de trabalho, tudo isso está envolvido questões da cultura do cuidado e da prevenção. Tem organizações, como eu havia falado para vocês, que já estão criando guardiões do bem-estar. Então, são políticas e práticas onde as pessoas são designadas como guardiões do bem-estar, quando percebem quando algum comportamento, alguma conduta não vai ao encontro dos valores, dos princípios da organização, eles têm aí alternativas positivas de como intervir. As pessoas são capacitadas para isso. E quando a gente fala de brigadistas do bem-estar, guardiões do bem-estar, normalmente são pessoas até que se candidatam a se tornar guardiões do bem-estar, pessoas que já passaram por sofrimento no trabalho, já superaram e têm um total interesse de contribuir para que outras pessoas não venham a adoecer. Eu compartilhei aqui com vocês dois QR Codes. Um é bem fresquinho, que é esse Saúde se assédio é crime. Eu assisti na semana passada uma live, a Ivonete e outros profissionais que estão aqui conhecem muito bem, a professora doutora Suzana da Rosa Tolfo. É uma profissional maravilhosa, ela era professora na Universidade Federal de Santa Catarina, coordenava o NEPOT, que é um núcleo que trabalha sobre esses aspectos, em especial assédio moral e outros tipos de violência, discriminação no trabalho. Então, essa cartilha do Saúde-se, ela é bem fresquinha, ela foi lançada numa live na semana passada, em especial o Sindicato dos Trabalhadores que elaboraram, trabalhadores professores, que é o SINT. Então, por mais que ele tenha aí dados estatísticos de professores, tem muito material importante sobre assédio que vale a pena ler. Então, tem dicas de leitura, de filmes, tem dados de pesquisa, concepção do que é assédio, os tipos de assédio. E esse outro QR Code aqui embaixo de violência, discriminação e assédio no trabalho é um e-book que a professora Suzana Tolfo, o professor Roberto Eloane são autores desse material, ele já tinha sido produzido, mas a gente tem muito material, até do próprio Ministério Público do Trabalho, que vocês podem acessar para poder realmente entender como a gente pode melhorar o ambiente, evitar e prevenir o assédio. Não sei se vocês sabem, mas agora a CIPA recebeu mais essa atribuição, que é CIPA mais A, que para promover aí ações para mitigar o combate aí, combater o assédio. Em 2022 a gente tem até uma lei que o propósito maior é a promoção aí do cuidado e ações para promover um ambiente de cuidado com as mulheres. Então, é uma legislação que vocês também podem acessar, porque isso é bem importante. Quando a gente fala como que a gente vai fazer para mapear riscos psicossociais, não só mapear, mas que tipo de plano de ação. Então, vocês estão vendo que as legislações, os materiais, eles estão aí e a gente vai adaptando para a necessidade, para o tipo de negócio, para a demanda necessária do ambiente de trabalho de vocês. Até aqui tudo bem? Quero ver no chat. Eu acelerei aqui, fui falando, deixa eu até ver quanto é que tá. Já são 8h05. Vocês me dizem se vocês estão ouvindo bem. Tá ótimo. Se eu estiver falando muito rápido, vocês colocam no chat também, tá? Eu costumo gostar tanto de fazer isso que eu entro num estado de fluxo e eu aprendi na pandemia
a me tornar apresentadora de televisão, porque parece que a gente é apresentadora de televisão, a gente fala para uma câmera e a gente tem um público lá. Eu posso sim, Patrícia, depois compartilhar o material de quem participou, tá? Eu compartilho, eu sou muito a favor de compartilhar, criar rede de contato, e vou falar para vocês algo que eu compartilhei com meu marido quando eu resolvi parar e dividir aí, conversar com vocês 2 horas aqui. Eu vim de uma família muito simples, muito simples. Quem me conhece, eu tenho grandes amigas que estão aqui, além de ser amigas pessoais, são amigas de vida, sabem, e por sinal nos formamos psicólogas, como é o caso da Carol Ciega, que está aqui, que é uma grande psicóloga da Casan, aqui em Santa Catarina. Então, eu vim de uma família muito simples. Quantas vezes eu queria participar de congresso, viajar para outro lugar, eu não tinha dinheiro para isso. Então, se eu, Andresa, fui beber da água em outro lugar, agora eu vou em novembro para um congresso, depois, e naquela semana eu também vou assistir o Martin Seligman, um evento em São Paulo. Quantas pessoas gostariam de ter acesso à informação? E assim, o que é mais valioso está guardado aqui ó, dentro do meu cérebro, não é verdade? Então, o material que eu vou dividir é um material que tem acesso aí na internet, eu só organizei para que vocês possam acessar. E é isso, a gente tem que aprender que tem pessoas fazendo projetos muito legais e por que não divulgar? Se já está dando certo numa empresa, por que não compartilhar? E aí eu falei para o meu marido, olha, eu vou fazer uma aula, cada um leve para a sua vida o que fizer sentido, como eu falei no início hoje, e vocês sabem que o meu trabalho ele é muito orgânico. Então, a Samanta está aí, professora da Universidade Federal do Paraná, minha colega, conheci no doutorado, baita profissional. Então, é isso, a gente vai se conectando e criando uma rede. Depois, acho que é importante, às vezes, como é o caso, tem a Thaís, que é do Tribunal de Contas, que também se inscreveu, às vezes tem um nicho, como tem a Carla, que é a engenheira da SC Gás aqui em Santa Catarina. Então, vocês às vezes têm núcleos próximos e vocês podem trocar informações, não é verdade? O que que vocês têm feito? O que que pode, o que não pode, o que que deu certo, o que que não deu? E um outro aspecto importante, para depois ter um espaço também para vocês, se tiverem dúvida, perguntar, a gente conversar, a Gallup, que realiza muitas pesquisas, querida Samantha, a Gallup, em 2003, ela identificou que o engajamento global dos funcionários acabou estagnando isso a nível mundial. E o bem-estar geral dos trabalhadores diminuiu. Então, para quem trabalha na área ocupacional, sabe que o burnout ele está incluído desde janeiro de 22 na nova classificação internacional de doenças ocupacionais. Então, para quem veio para conhecer um pouquinho, não é da área, eu li todas as respostas de vocês, de quem se inscreveu. Das 100 inscrições, eu li todos, e a maioria colocou que queria se atualizar, aprender, entender como melhorar o seu ambiente. Então, o burnout é um tipo de estresse que a raiz é reconhecida, que a causadora do adoecimento vem do trabalho. Então, pessoas que amavam o que faziam, acabam tendo um cinismo pelo seu trabalho, não podem nem ver, então acabam desencadeando outras síndromes, como depressão, ansiedade, ou até mesmo pensar em tirar a própria vida. Então, porque o trabalho era tão importante, aí eu adoeci no trabalho. Tem um exercício muito bom que eu uso, principalmente para falar e tratar sobre equilíbrio entre a vida pessoal e trabalho. Por sinal, essa adaptação desse exercício está nesse livro que a gente publicou, que eu mostrei para vocês ali quando eu falei das dimensões para
para a construção da felicidade no trabalho, que se chama Agenda Colorida. Então, esse exercício, ele vai fazer uma reflexão do quanto o trabalho ocupa o teu dia a dia. Porque para a psicologia, eu sei que tem 30% das pessoas que se inscreveram aqui hoje são psicólogos. Quanto mais papéis eu desempenho no meu dia a dia, maior a probabilidade de eu não adoecer. Como é que é isso na prática? Eu agora estou fazendo uma função aqui de professora. Acabou 9 horas, eu vou fazer papel de mãe, de esposa, e aí quando eu encontro meus amigos, papel de amiga, e amanhã eu volto, papel de trabalho, então eu vou equilibrando a minha vida. Porque se eu só tenho trabalho como central, a hora que eu perder esse trabalho, a possibilidade também de adoecer é muito grande. Uma das coisas que eu vejo hoje é que a gente naturalizou verbalizar que nós estamos muito ocupados. Então, isso me causa bastante apreensão, porque quando a gente convida para fazer algo, a pessoa diz, não, eu tenho tempo. A gente, tu tens tempo? Como assim tu tem tempo? Porque a gente acabou tornando muito normal dizer que a gente está muito ocupado, que a gente não tem tempo para nada. Tem uma médica americana, olha, confesso, acredito que o livro dela não tem no idioma português. O nome dela é Saundra, com o Saundra. Ela estudou os tipos de descanso. O livro dela se chama Rest e fala do descanso sagrado. E um dos aspectos que mais ficou evidenciado quando eu li parte do livro dela é que dormir é uma coisa, descansar é outra. Fazer a higiene do sono é muito importante e o quanto nós temos aí a falta de descanso por conta do uso excessivo e sem limite das telas, seja notebook, celular, tablet, computador do trabalho. Então, o primeiro movimento que a gente faz ao acordar, a maioria das pessoas, é pegar os seus celulares. E ao dormir, o último movimento é desligar o seu celular, ou deixar no modo silencioso, colocar para despertar o relógio. Então, a gente tem que perceber que muitas vezes a gente tem aí um comportamento muito alienado. Ontem eu assisti foi uma live da USP, uma pesquisa de uma profissional que está estudando sobre Isso mesmo, Patrícia, muito obrigada. Estudando sobre tecnoestresse. Assim, os dados alarmantes, e ela é uma doutoranda da Unicamp, se eu não me engano, e foi muito valioso, assim, para a gente se dar conta dos comportamentos repetitivos que a gente faz todos os dias quando é o uso incessante das telas. Um relatório publicado em 2023 da Organização Mundial da Saúde apontou que cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental no mundo. A gente está colapsando. E tem um livro que eu faço assim, eu compro os livros, ou baixo no Kindle, e vou lendo os capítulos, aí eu gosto de outro, volto, aí vai, aí agora eu estou lendo um livro, eu vou mostrar para vocês depois, mas esse livro eu fui direto no capítulo que fala de aspectos do ambiente de trabalho, que é do Robert Weidinger, é a pesquisa longitudinal mais conhecida hoje que a gente tem acesso sobre o que faz com que a gente tenha uma vida boa e saudável. E um dos aspectos que aparece nesse livro, muito evidente, do quanto a solidão mata. E ele traz os aspectos das relações positivas, e a gente fala isso também dentro do contexto de trabalho. A gente pode trabalhar com 100 pessoas, mas quem de uma forma genuína que eu posso contar? Quem é que não está me boicotando no trabalho? Quem é que de uma forma genuína vibra com as minhas conquistas, com as minhas promoções? Por quê?
quando a gente fala de acompanhar os riscos, muitas pessoas adoecem no trabalho porque perdem seus cargos comissionados, pessoas estão em processo de aposentadoria. Olha aí, a Samanta, da Universidade Federal do Paraná, trabalha muito bem, tem os projetos de preparação para aposentadoria. A gente vai entrando numa crise de pensar, nossa, eu passei uma vida inteira trabalhando aqui, o que que eu vou fazer amanhã quando eu me aposentar? Pessoas hoje adoecem no trabalho porque não tem gestão adequada financeira, e essa gestão adequada financeira, elas podem estar ligadas hoje a vício com jogos, uso de álcool, drogas lícitas e ilícitas. Então, a gente tem aí um indicador, isso mesmo, Carol, é esse TED Talk do Robert Weinberger, é maravilhoso. Ele foi lançado em 2015 e está muito atual, vai fazer 10 anos. Tem um outro livro, agora eu não sei dizer para vocês se ele, depois eu mostro para vocês, eu vou primeiro mostrar um vídeo que fala um resumo da pesquisa de Harvard sobre o que faz com que a gente tenha uma vida boa e saudável, porque uma das coisas que aparece nessa pesquisa é que nós discutimos com as pessoas da nossa família, do nosso trabalho, isso é muito normal. Mas o quanto a gente sabe que aquilo ali é uma discussão que não vai se transformar em rancor, em ódio, em briga. São posicionamentos diferentes, são dias que eu não estou tão bem. E aí eu encontrei semana passada esse vídeo que foi publicado, eu acho que ela é uma colunista da Folha de São Paulo, e eu queria compartilhar com vocês, eu acho que ele dá um breve resumo do que eu quero trazer sobre a importância das relações sociais positivas como promoção e prevenção do adoecimento ocupacional. Harvard confirmou: nada é mais relevante na felicidade das pessoas do que bons relacionamentos pessoais. Amizade ganhando dinheiro, sexo, fama e poder. Amigos de verdade nos traduzem. Sabem como simplificar o que a gente complica sem nunca deixar a gente cair na banalidade. Nos acalmam, mas também nos confundem, nos perturbam, nos provocam. Nos fazem rir, mas também nos deixam chorar. Amigos nos fazem pensar e nos ajudam a não pensar. Bom amigo pensa por nós. Amigos estão perto nas horas felizes e nas horas tristes, mas principalmente estão perto nas horas neutras, nos dias jeans e camiseta, nos dizem que a gente não quer festa, barulho nem conselhos. E a gente confia tanto que quando tá junto, aumenta o volume dos pensamentos, libera as mais rasas bobagens e os mais profundos sentimentos, que o amigo ouve, entende, sem distinção. Amor de amigo não é um amor preguiçoso. Amigo de verdade nunca é mais ou menos. Amizade saudável é sempre jovem, moleca, nunca envelhece. Não tem hora certa, não tem frio nem calor para atrapalhar. Não tem desculpinha nem panelinha. Pode ter ciúmes, mas não pode ter inveja. Um bom amigo torce por nós, consegue ficar feliz com o nosso sucesso, com a nossa magreza, com a nossa riqueza. Eu dedico esse texto a minhas poucas, muito amigas. Eu também dedico a meia-noite de hoje a minhas poucas e grandes amigas e novos amigos que estão aqui. Olha, eu queria trazer para Harvard vocês. confirmou. Opa, deixa eu dar um Nada pause é mais aqui. relevante. Esse livro eu comprei em Portugal, O Século da Solidão, Como Restaurar as Ligações Humanas. Eu não sei se ele vende no Kindle ou aqui em, em português também. Aqui, lá eles não chamam português do Brasil, chamam que a gente fala brasileiro. E é muito interessante, porque esse livro ele traz aspectos da solidão, mesmo a gente estando cercado de pessoas, o quanto pessoas sofrem
com a solidão. Um dos aspectos importantes que eu acredito que a gente vai ter, talvez, até um pouco de dificuldade em mensurar os riscos psicossociais do trabalho são os trabalhadores no formato home office. Porque durante a pandemia, até depois, eu atendi algumas empresas da área da tecnologia e eu diagnostiquei que pessoas que já tinham uma certa fobia social usaram a seu favor o home office para se isolar mais. Então, houve um índice de depressão maior, uma automedicação e usando medicação para poder se manter acordado e para poder fazer suas entregas, porque na verdade são cobrados pelas entregas e não pelo horário de trabalho. E a gente sabe que o nosso cérebro ele tem aí entendimento do horário que seria mais saudável para a gente dormir e descansar. Então, tá esgotado na Amazon. Uhum. Eu comprei ele físico realmente lá em Portugal. E é um olhar, porque uma das coisas que eu também procuro fazer, porque se deixar eu vou só para a área das publicações em psicologia. Esse livro, se eu não me engano, é uma professora da área da economia ou da administração. Então, ela tem um olhar diferente para até do impacto econômico, isso, de produtividade das pessoas sozinhas, deprimidas. No Kindle está disponível, que bom. Então, tem alguns livros que eu indico para vocês que não são livros de cabeceira, que a gente vai ler e vai fluir. Eles têm um olhar mais científico, como é o caso desse, os outros que eu também indiquei. Mas uma das coisas que eu queria ratificar do porquê que realmente eu fui fazer mestrado e doutorado, porque por muito tempo, quando eu era coordenadora, gestora de RH, presidente da minha empresa, superintendente, meu diretor, não me levava a sério, porque eu era muito jovem naquela época, baixinho eu ainda sou, né? Mas eu era muito jovem e eu não entendia que eu precisava ir direto no rim da organização. É dizer de forma estatística e trabalhar com os números o quanto que a empresa perde se não cuidar das pessoas. Então, quando a gente vai fazer ciência e trazer esses dados, aí sim a gente começa a chamar um pouco mais de atenção para quem realmente muitas vezes tem o poder da caneta para decidir o quanto de dinheiro tem para investir nas pessoas dentro do ambiente de trabalho. Eu até preparei umas perguntas para vocês, eu não tenho essas respostas, mas eu pensei como forma de reflexão. Vocês têm noção do quanto a empresa de vocês investe em capacitação por trabalhador anualmente? Zero, R$ 10, R$ 100. Eu até fiz uma postagem no meu Instagram, acho que faz umas 2 semanas. Quantas pessoas chegam cheias de dedo para o gestor imediato, para o dono da empresa, como queiram chamar, pedindo para participar de um summit, de uma palestra, porque isso não está dentro das prioridades da organização. Então, tem organizações que não investem em nada, elas acreditam que isso é uma autorresponsabilidade, porque o dia que você sair da empresa, você vai levar todo o conhecimento fora. Então, essa é uma pergunta. Uma outra é o quanto que a empresa de vocês investem em saúde mental por trabalhador. Uma pergunta era capacitação, a outra em saúde mental. A tua empresa, ela mapeia ou negligencia os riscos? Avalia e acompanha ao longo do tempo ou não? Ela vai lá, aplica uma palestra, uma capacitação, uma testagem, não dá devolutiva, não faz nada com os resultados. Ela vai ensaboando e mascarando, fingindo que realmente se preocupa com as pessoas. E o quanto que a tua empresa perde em produtividade por conta do adoecimento ocupacional? Tem um médico do trabalho, que é o Tiago, ele
Deixa eu ver aqui se eu lembro sobre o nome dele. Mas ele já foi, acredito, gestor da Pipo, que é o nome de uma empresa, área da saúde. Ele apresentou um dado interessante dizendo que cada organização que investe $1 nos trabalhadores já tem retorno de $4. Então, a gente tem que entender que a próxima pergunta, não é uma pergunta, é uma afirmação, o adoecimento ele vai impactar diretamente na sobrecarga de trabalho do outro. Se eu me afasto do trabalho, alguém vai ter que fazer o que eu faço. E vai tornando uma bola de neve. Então, a sobrecarga não tem fim. Porque, especialmente, vamos pensar numa instituição pública, se tem um servidor afastado, eles não vão fazer um concurso público para colocar alguém no lugar. Alguém que se arranje para poder cumprir a tarefa do outro que está afastado. Na empresa privada, ok, tem como contratar outra pessoa? Tem como contratar, mas esse efeito bola de neve não é positivo, nem para o trabalhador e nem para a própria empresa. Então, gente, para dar um tempo aí, se vocês quiserem conversar um pouquinho, acho que fechando aí meu raciocínio, a gente precisa então entender que a gente primeiro precisa identificar por meio de instrumentos validados, então muito cuidado assim na escolha de qual instrumento a gente vai usar para mapear, identificar, diagnosticar os riscos psicossociais que ocorrem no trabalho. Escutem as pessoas, escutar. Quem é psicólogo sabe, muitas vezes a gente não tem uma resposta, algo que para falar as pessoas só querem ter um canal de comunicação que sejam escutadas, ouvidas, mapear e avaliar esse sofrimento psíquico e, após esse rastreio, convidar o trabalhador para participar de ações preventivas antes do afastamento, né, do adoecimento dele. Então, a gente faz uma ação aí de prevenção. E aí, muito importante que eu falei para vocês do ajuste de rota. E aí eu adoro a Amy Edmondson. Esse é um livro que eu estou lendo dela, porque ela tem um livro que fala sobre a organização sem medo. O fenômeno dela especial é sobre segurança psicológica no trabalho. Esse livro é de 2024, O Jeito Certo de Errar, como as falhas nos ensinam a prosperar. Então, quando a gente não falha, a gente não consegue explorar um novo território. Então, é a mesma coisa, eu preparei um material aqui, pode ser que eu não tenha agradado todo mundo, mas se eu não tivesse feito isso, eu ia ficar com todo esse conteúdo para mim. Então, acredito que para alguma pessoa vai fazer efeito esse tempo que a gente está aqui. E aí a gente tem que pensar, né, quando as pessoas têm segurança psicológica no trabalho, a gente se sente mais à vontade para compartilhar as nossas preocupações, os erros, dizer que não sabe. E um aspecto importante quando a gente fala de comunicação assertiva, não violenta, como é que a gente comunica os desagrados no ambiente de trabalho? Eu tenho espaço para dizer que não está bom, que eu não estou bem. Eu já trabalhei em organizações que eu fui contratada para fazer essa parte de acolhimento das pessoas. Mais uma vez, me deparei com ambientes que queriam que tivesse acolhimento, mas eu não tinha um espaço de sigilo para acolher. Eles queriam que eu atendesse na copa da empresa e em cima das divisórias não tinha nenhum isolamento acústico, as pessoas iam escutando se eu fosse conversar com as pessoas lá e acolher. Então, esse olhar, às vezes, da estrutura da própria organização, como que é essa estrutura para acolher quando esse trabalhador precisa ser ouvido, né? Então, para a gente poder encerrar, quanto maior a distância entre o real e o descrito, maior a chance do adoecimento. O que é isso? Foi aquele exemplo que eu trouxe para vocês. Eu chego na empresa, no papel está tudo lindo, só que na realidade eu enxergo e percebo que aquele cheiro não é bom daquela organização. E aí, isso até escutei de um auditor fiscal do trabalho.
para eles não precisam me entregar os documentos todos